Espiritismo aceita Jesus? E se ele aceita, por que o espírita não usa a Bíblia, hein? Essa é uma das perguntas mais comuns de pessoas que não são espíritas e de pessoas que condenam o espiritismo. A gente colocou na semana passada um vídeo falando um pouquinho disso, né? Porque que a Bíblia abomina o espiritismo. Tá aqui no card, ó, depois você pode assistir, tá? Mas é muito comum quando você conta para alguém que você é espírita, ai meu filho, você devia aceitar Jesus, por que você não aceita Jesus? Gente, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai entender é que quando eu falo que eu sou espírita, o que a outra pessoa está entendendo? Porque ela não está entendendo nada. Se ela está fazendo essa pergunta para você, é sinal de que ela não entende nada de espiritismo. Ou ela acha que entende pelas bobagens que falaram para ela. Se você não é espírita e está assistindo esse vídeo, você está dizendo então que eu aprendi bobagem, que me ensinaram errado? Tô. E eu vou te provar por quê. O espírita, ele não só aceita Jesus, como tem em Jesus o seu exemplo, o seu referencial, o exemplo a ser seguido. Se você pegar o Livro dos Espíritos, tem uma perguntinha lá que é a resposta mais curta, a mais rápida, a mais direta. 5 letrinhas só a resposta. Qual o espírito mais perfeito, mais evoluído que já encarnou no planeta Terra? A resposta: Jesus. Já foi deixado isso aí muito claro. Jesus como nosso exemplo, como nosso guia, como nosso referencial. E qual é o motivo disso, Sérgio? O motivo disso é que muitos outros já passaram antes de Jesus, outros já passaram depois de Jesus, mas aquele que falava sobre o que fazer, que dava orientações sobre como agir, como pensar e como sentir, e era o primeiro a dar o exemplo, foi Jesus. A gente vê um monte de pessoas falando, faça isso, faça aquilo, seja bondoso. Aí quando alguém apronta com ele, ele fala, desgraçado. Ele está falando algo, mas na prática ele não faz. Já Jesus fez tudo aquilo que ele orientava. Todos os bons princípios que ele orientou, ele era o primeiro a colocar na prática. Por isso, tendo ele como guia, como referencial. Mas Sérgio, eu agora não estou entendendo direito. Por quê? Você está falando então que o espírita aceita Jesus. Ok. Mas por que o espírita não usa a Bíblia? Ele usa aquele Evangelho segundo o Espiritismo. Aquilo ali é uma Bíblia do Kardec, né? Tanta gente já chegou para mim e me falou isso. A Bíblia do Kardec. Você usa uma Bíblia do Kardec. Por que o espírita não usa a Bíblia e usa o Evangelho segundo o Espiritismo? Devia usar a Bíblia, não é verdade? Então vamos entender agora o motivo. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro com 28 capítulos, tá? Onde todos esses capítulos começam com citações bíblicas. Então, as citações bíblicas constam no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí agora que a pessoa vai falar, você está pegando citação bíblica devia ir logo lá na fonte, na própria Bíblia. Não. Aí eu vou dizer o porquê que o espírita não faz isso. Porque a Bíblia, ela, embora seja um livro considerado sagrado, aquela coisa toda, a Bíblia,
ela tem nas suas lições valores de aspecto cultural e valores de aspecto moral. São esses dois conteúdos que a Bíblia tem. Agora, os valores de aspecto moral, a prática do amor, do perdão, da fé, da caridade, do auxílio, da boa vontade, da bondade, são valores eternos. Valem para todos os tempos e para todas as épocas. Agora, as questões culturais que estão ali na Bíblia valem apenas para aquela época, para aquele momento. Então, isso não é estudado. Não, eu vou ler aquilo ali e eu vou colocar na prática aquilo ali. A gente falou isso lá no outro vídeo que eu já botei o card aí para você ver. Você quer ver um exemplo? Na Bíblia, por exemplo, no Deuteronômio, eu vou ler aqui na minha tela, Deuteronômio 22, versículos 20 e 21, falando sobre a virgindade no casamento, tá? Então ele diz assim: mas se for provado que a moça não era virgem, aí os líderes a levarão para perto da casa do pai, e os homens da cidade a matarão a pedradas. Ela fez uma coisa vergonhosa no meio do povo de Israel antes de casada, e enquanto ainda vivia na casa do pai, ela teve relações com um homem. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Tá lá na Bíblia. Você que é pai, que tem uma filha, que teve relação sexual com um namorado ou com alguém, aí ela se casa, aí o marido, né, primeiro, ela não era virgem, aí ela vai levar a filha para casa lá do pai, vai falar que não era virgem, e ela vai ter que morrer apedrada. Tá lá na Bíblia. Aspecto cultural. Vale isso para os dias atuais? Eu espero que não. Porque senão ia ter um monte de mulher sendo assassinada por aí. Olha só que interessante, né? A gente observar, então, aspectos culturais que constam ali na Bíblia. Se você tem um filho e ele é meio teimoso, meio rebelde, ainda nesse próprio Deuteronômio, que é o mesmo Deuteronômio que condena o espiritismo, né? Engraçado isso, né? O mesmo Deuteronômio que condena o espiritismo, ele fala sobre o filho teimoso e rebelde. Está no capítulo 21, versículos 18 ao 21. Ele fala assim: pode ser que um homem tenha um filho teimoso e rebelde, que não obedece aos pais, nem mesmo depois de ser castigado. Então, os pais devem levá-lo aos líderes da cidade e no lugar de julgamento na praça pública eles dirão: o nosso filho é teimoso e rebelde, ele não nos obedece, gasta dinheiro à toa e é beberrão. Nossa, o pessoal os filhos que estão nos barzinhos por aí na sexta-feira e no sábado, tá tudo condenado, né? E aí, todos os homens daquela cidade o matarão a pedradas. E assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todos saberão o que aconteceu e ficarão com medo. Ah, peraí, então ainda é uma Bíblia que estimula o medo. Gente, valores culturais naquela época. Eu espero que hoje ninguém mais faça esse tipo de situação. E se a gente for buscar também o Novo Testamento, existem citações que a gente precisa observar o que é que foi dito, as traduções bíblicas que estão ali. Por exemplo, Jesus, na hora que ele está na cruz, consta em Mateus, capítulo 27, versículo 46, Jesus falando assim: Pai, por que me abandonastes? A gente vai buscar um autor chamado Severino Celestino, que é um profundo estudioso do hebraico original, e ele dá aulas e cursos para teólogos de todas as crenças e religiões. E repare só, se Jesus falasse: Pai, por que me abandonaste? Jesus pregou toda a vida dele, a fé, a crença em Deus, né? E aí ele fala: Pai, por que me abandonaste?
Ah, Sérgio, foi um momento de fraqueza. Peraí, Jesus não tinha essa fraqueza? Muito pelo contrário. Agora, se a gente entender que, na verdade, o que Jesus falou foi: meu Deus, por que me abandonaste? E você vai dizer, Sérgio, mas não mudou nada. Mudou. Mudou, sabe por quê? Na verdade, Jesus não estava reclamando que Deus tinha abandonado. Ele jamais faria isso. Mas Jesus recitava muitos salmos. E o Salmo 22 começa com essa frase: meu Deus, por que me abandonaste? Onde trata-se de uma mensagem de Davi no deserto, uma mensagem de luz, de paz, de fé, de resignação. E ele começou a citar esse salmo: meu Deus, por que me abandonaste? E foi a hora que ele morreu. E aí a pessoa fez aquela anotação. Olha só que interessante. Então, a Bíblia tem aspectos culturais que não são válidos para os dias atuais. E tem também algumas traduções aí que levam a uma interpretação equivocada. Então, quando você pega lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem as passagens bíblicas pelo seu aspecto moral. Tudo aquilo que te incentiva a prática do amor, do perdão, da fé e da caridade. Sendo assim, espero ter respondido as duas questões. O Espiritismo não só aceita Jesus, e tem no Evangelho segundo o Espiritismo os aspectos morais que são valores eternos para a gente praticar a qualquer época de nossa vida, a qualquer tempo, lá no passado, no presente e no futuro. Combinado então? Dá o like se você tiver gostado, tá? Se inscreve no canal, tem um botãozão inscrever-se e clica no sininho para ser notificado sempre que tiver um vídeo novo aqui. Aliás, amanhã tem vídeo novo para você. Combinado? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!